horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Numa noite, o senhor Edivarde Dias do Nascimento estacionou na frente de casa e saiu do veículo para abrir o portão para poder manobrá-lo em direção à garagem. No entanto, ele se esqueceu de acionar o freio de mão, ausência de comando que fez com que o carro se movimentasse desgovernado, ficasse atravessado na rua e, por fim, colidisse com a grade de uma casa vizinha. Ao constatar o que ocorria e sem nada poder fazer a tempo de prevenir qualquer consequência, o senhor Edivarde clamou pelos poderosos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e suplicou que esses santos de Deus protegessem crianças e adultos que porventura passassem por ali. Graças à misericórdia divina, nenhuma pessoa circulava pelo local naquele momento e os danos materiais foram mínimos, como informou ele em depoimento de fé enviado de Campinas, São Paulo, em maio de 2019, por meio do qual direcionou ações de graças a esses santos de Deus em reconhecimento pela proteção que o livrou dos contratempos imprevisíveis daquela ocorrência. Ele assim finalizou o seu relato. Agradeço de coração a todo o poder celestial, a Santa Vó Rosa e ao nosso anjo protetor, Santo Irmão Aldo, que nos guardam a todo instante.
Ao anunciarmos o nome da Santa Voz Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de Jesus. Ele disse: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Estamos apresentando a Hora Milagrosa, que tem por objetivo anunciar a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da qual apresentamos mais alguns esclarecimentos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus é eterno e da parte de Deus Pai e do seu Divino Espírito Santo não sofreu, nem sofrerá modificação alguma, pois foi selado com o seu próprio sacrifício e com o derramamento do seu precioso sangue, requisito que justifica a perenidade da doutrina de Nosso Senhor e a sua aplicabilidade a qualquer época e a todas as gerações da raça humana. No entanto, com o correr dos anos, sem entendimento para obedecerem inteiramente à sua palavra, e sem poderem contar com a perfeita inspiração do Espírito de Deus, homens na terra foram criando diversas interpretações do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando amoldá-lo às próprias maneiras de viver e agir. Todavia, Jesus, o Filho de Deus, que é apresentado pelo apóstolo São João como o Verbo de Deus, ou seja, a própria palavra divina, jamais alterou a sua doutrina, tampouco concedeu autorização para que esta fosse modificada ou adequada a quaisquer interesses humanos. Assim, afirmou o apóstolo São Pedro em seu Evangelho: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta palavra é que vos foi evangelizada, exatamente para poder revelar novamente a sua doutrina, tal qual no passado ele a ensinou. Foi que nosso Senhor Jesus preparou a Santa Voz Rosa e atribuiu a ela, em nome do Pai e do Divino Espírito Santo, a missão do Consolador de sua promessa, para que, com sabedoria e inspiração divinas, pudesse revelar novamente o seu Evangelho em sua forma original. A respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, o apóstolo São João registrou no livro do Apocalipse que viu e ouviu um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Inquieto e emocionado, ele logo ouviu a resposta: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ouviu-se, então, um cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ó ouvinte, creias na mensagem que anunciamos, pois são palavras de vida eterna, vindas do trono do Pai Celestial para seus filhos e filhas, reveladas por nosso Senhor Jesus, através de santos formados pela Trindade Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo.
Tua santa mão divina está sobre mim, e os teus olhos divinos me olham a todo instante, e a serenidade do teu olhar que me julga na mais reta verdade, e tua bondade me ajuda. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, me livra da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, teu manto esteja a me cobrir, me livra dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar, e então para sempre eu serei feliz. Santa Avó Rosa, guarde meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, me livra da escuridão que o inimigo quer, e assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar, e então para sempre eu serei feliz. Santa Avó Rosa, aceita o meu
Nosso objetivo é anunciar o nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, conforme está registrado no Evangelho do Apóstolo São João, capítulos 14, 15 e 16. O ministério esta igreja tem, disciplina, santidade e amor. São seus servos, homens puros e sinceros, santificados por Jesus nosso Senhor. Tem o poder de Jesus Cristo, é o caminho da salvação. Tem um povo humilde e sincero, tem de Deus a sua santa proteção. Com o amparo da Santa Vó Rosa, tem servido a Deus com fervor, tem formado um povo sincero, povo cheio de fé e amor. Tem a santa bendita palavra que prepara o povo de Deus, povo santo, humilde e sincero, que um dia irá para o céu, para sempre. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Durante consulta de rotina realizada no ano de 2008, a senhora Simone Simão Silva foi informada de que, devido à anormalidade uterina, ela não poderia ter filhos. No entanto, daí a 2 meses, ela engravidou e durante todo aquele período gestacional se sentiu muito mal, perdeu muito peso e precisou de tratamento hospitalar por algumas vezes. Além disso, foi informada de que havia grandes chances do filhinho nascer com algum tipo de anormalidade, devido aos efeitos colaterais de uma vacina que ela tomou sem saber que havia engravidado. Porém, ela se apegou com a bendita Mãe Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o primaz Santo Irmão Aldo, e suplicou pelo amparo e proteção desses santos de Deus, para ela e para o filhinho. Essa mãe foi atendida em seu clamor. No devido tempo, ela deu à luz a um menino perfeito e saudável, que estava com 10 anos de idade e muito bem disposto em setembro de 2019, ocasião em que ela remeteu seu depoimento de fé, que finaliza direcionando ações de graças a Deus Pai e aos seus santos, em reconhecimento por essa, entre tantas outras bênçãos recebidas para o seu viver e para o seu lar. Essa senhora é de Várzea Grande, Mato Grosso. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org.
falando aos seus seguidores, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nosso Senhor tem cumprido a sua palavra e continua batalhando em favor da salvação de almas. No tempo presente, maior ainda é o seu poder, pois, além dos santos e anjos da glória celestial que foram colocados sob o seu comando, ele tem ao seu lado as duas mães e rainhas dos céus, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, que com ele colaboram ativamente para proteger os fiéis da influência do pecado e de todo o mal. Em nosso caminhar rumo à eternidade, contamos também com o Santo Irmão Aldo, o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir para rebanhar a tantos quantos crescem em suas santas promessas, integrado ao poder do Pai, depois de longo tempo à frente desta igreja. Esse santo intercede em favor daqueles que assim confiam e em favor de tantos quantos vierem a crer que todos os santos de Deus são incansáveis no sentido de salvar almas do engano e da maldade, também para conduzi-las aos céus. A cada dia que nesta terra e neste corpo eu aqui viver, pra ser feliz e ter a vida, eu sei que tenho que obedecer à Santa Igreja que me ensina a disciplina e a santidade, e assim vivendo e obedecendo, terei a paz, vida e felicidade. A obediência, a santidade, a paciência e a humildade são qualidades que devo ter em minha vida enquanto aqui viver. Vivendo assim uma vida bem fiel, eu sei que um dia irei morar no céu. Estou ciente que devo ter uma vida santa e piedosa, obedecendo a sã doutrina e a disciplina da nossa Santa Vó Rosa, pois ela tem todo o poder para me dar a proteção e me abençoar com seu amor. Também me dar sua santa inspiração para servir com santidade
Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor a Deus o Pai e a Jesus, seu Filho amado, e a ti, ó Santa Rosa, eu dedico o meu louvor. Estão ouvindo a Hora Milagrosa e, em prosseguimento, ouçam o pastor Rodrigo Batista de Souza. Desejo que nesta hora, todos que estão nos acompanhando, seja por meio das rádios ou da internet, que recebam agora a paz e a bênção do Divino Espírito Santo do nosso Pai. E que as virtudes celestiais estejam presentes em vossas vidas. Prezados ouvintes e internautas, no reino dos céus, todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito superior a todos em poder, sabedoria e virtudes. É o Espírito Santo do Pai, e todo o comando do seu reino dimana dele, pois inspira o Pai e também os seus santos. Sempre houve a Santíssima Trindade, formada pelo Pai, pelo Filho primogênito que é Jesus, e o Espírito Santo. E por causa da perfeitíssima unidade entre os três, muitos entenderam haver uma só pessoa. Acontece, ouvintes e internautas, que são três, formando essa unidade espiritual. E no tempo presente, a Santa Rosa, tendo recebido o grande galardão de Espírito Consolador, integra também esta unidade. Eis porque está escrito assim na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, quando diz: há um só corpo e um só Espírito. E na verdade é assim, ó ouvintes e internautas. Uma vez que o Espírito do Pai é quem dá vida a todos que são do seu reino, ele é que forma os santos, obra que realiza através do Pai, do Filho e do Consolador, ou seja, da Santa Rosa, e com as virtudes vivificadora, está com o Espírito de todo o seu povo santificado. Assim sendo, todos os fiéis ao Consolador e que estão conosco, vivendo sob a sua graça e a de Jesus, de Maria Santíssima e também do profeta Irmão Aldo, porque são santificados e vivem esta doutrina, assim como os santos dos céus formam um só corpo. Há, pois, uma perfeita unidade espiritual no reino de Deus. Essa unidade é mantida exatamente porque o Espírito Santo do Pai, com a sua unção, suas virtudes, sabedoria e poder, usando, como disse há pouco, o Pai, o Filho e o Consolador e também as virtudes do santo profeta Irmão Aldo, mantém todos os seus filhos com vida e a mesma natureza espiritual e divina. Haja vista a situação do pecador, em cuja alma não existe a vida, e pelas suas vontades e seus costumes contrários à verdade e à justiça divina, ficam separados no mundo. Essa verdade está patente nas palavras de Jesus, quando orou ao Pai dizendo: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarde em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E continua Jesus dizendo em sua oração: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nesta oração, ó ouvintes internautas, nosso bom Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos verdadeiros seguidores seus, por serem inteiramente consagrados a Deus e viverem, portanto, separados do mundo e para o cumprimento da sua vontade. Rogou também ao Pai a vinda do Consolador, para que, com sua graça e todas as virtudes do Divino Espírito Santo, mantivesse esta perfeita unidade no seu reino. Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos que vivem com Ele e para Ele, sendo, portanto, santificados e sua alma de natureza divina, o que agora se dá com a proteção do Consolador e do seu santo sucessor, por ser verdadeira esta doutrina e porque, na realidade, o Espírito Santo do Pai une todos os santos nos céus e na terra. Consequentemente, o corpo de Deus é a soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à semelhança de Jesus. Daí, ouvintes, ensinarmos que todas as pessoas pertencentes a Deus devem ser verdade e luz. E assim são conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que estão com Ele em sua glória, como os que vivem ainda no corpo. Pertencem, todavia, ao reino dos céus, os quais devem dar a prova desta união ao corpo de Deus através dos seus frutos, semelhantes ao do Espírito Santo do Pai, que produzem em suas vidas, tais como a justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade e temperança. Ora, ouvintes internautas, toda e qualquer pessoa que afirmar ter o Espírito Santo, mas não possuir essa qualidade, não o tem. Do mesmo modo, todo e qualquer espírito que se manifestar dizendo-se de Deus, mas sem inspirar a santificação, nem produzir através de suas obras estes frutos, não é verdadeiro e nem pertence ao Espírito Santo do Pai. Porém, produzindo sempre esses frutos, o Espírito de Deus não se alia a nenhum outro espírito chamado das trevas, mas só habita com os santificados e preparados, cujo espírito sejam também santo. O amado apóstolo São Paulo, referindo-se aos seguidores fiéis de Jesus, disse assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porém, o corpo corrupto é morada do espírito das trevas, do pecado e de toda maldade, pois que os espíritos maus ficam ao lado e na companhia do pecador. Bem entendido, o seu espírito no pecado e nas trevas fica dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Entretanto, as virtudes do Espírito Santo, dada mediante sua unção e proporcional ao grau de santificação e, portanto, ao mérito dos fiéis. E quanto maior for o grau de santificação, purificação ou aperfeiçoamento espiritual, mais santidade terão. E ao Espírito Consolador foi dado o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização da sua obra terrena, para a salvação e santificação de almas. E por isso, saibam que a Santa Avó Rosa dá mais de sua graça aos que adquirem mais santidade. Dá mais sabedoria, mais entendimento e mais inspiração também aos santificados e consagrados,
quais nesta Igreja Apostólica lhes sejam fiéis e úteis e colaborem com ela em seu ministério. E quanto mais humildes, sinceros e leais para com ela, mais pode inspirá-los, uma vez que o Espírito Santo do Pai a usa para isso. Também o santo profeta Irmão Aldo tem este poder, e os santos e anjos ajudam-os a distribuir dessa graça e a inspirar aos seus servos, porquanto também eles possuem virtudes e poder do Divino Espírito. E para comprovar esta verdade, trago palavras de São João que está registrado no Apocalipse, que diz assim: estes santos que estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. Essa mesma verdade havia sido pregada por Jesus ao dizer assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus usou desta expressão figurada, rios de água viva, para dizer da palavra inspirada pelo Espírito Santo através da Santa Avó Rosa e do Primar Santo Irmão Aldo. Finalmente, para melhor entendimento desta doutrina, aos que puderem, convido que compareçam nas reuniões apostólicas, tanto na sede de nossa igreja, quanto nas congregações espalhadas por este país e também em outros países, para que possam cada dia mais compreender esta verdade que lhes apresentamos neste programa e assim possam vir fazer parte desta grande família, a família apostólica, que embora estando nesta terra, já pertence ao reino dos céus. Amém. Passo a orar em favor de todos. Bendita e Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, a Senhora que representa nesta terra o poder, as virtudes do Divino Espírito Santo do Pai. Lhes peço que nesta hora a Senhora cubra com o seu manto santo e protetor os nossos ouvintes e internautas deste programa Hora Milagrosa. Ajude-os a compreender toda a verdade da doutrina apostólica que lhes apresentamos diariamente neste programa Hora Milagrosa, para que desta maneira eles possam compreender todos os mistérios do reino dos céus e assim eles possam vir fazer parte desta família apostólica, mas vir com amor e com fé que nesta igreja realmente está a verdade dos céus. E agora, profeta Santo Irmão Aldo, lhes peço que o Senhor esteja a ouvir as petições desses nossos ouvintes e internautas, que com muita fé creio que estão, alguns até mesmo de joelho, pedindo em favor das suas famílias, do seu lar, do seu emprego, da sua saúde material e espiritual, que o Senhor possa ouvi-los e com o seu grande amor de amigo, de pai, de companheiro, possa lhes ajudar nesta hora a suplantar todas as adversidades da vida. Bendita e Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, peço que unja a água e o óleo que estes ouvintes colocaram para serem ungidos nesta hora. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dados ao Divino Espírito Santo do Pai, a Deus, o nosso Criador, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa e Bendita Avó Rosa e ao querido e santo profeta Irmão Aldo, agora e para todos sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento. horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet.
horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet.